Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso app. Eu acredito que essa aula vai ser a última. E o que nós vamos fazer hoje é definir uma mensagem de erro, né? Caso a nossa solicitação para a API resulte em um erro, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário, né? Na aula passada a gente criou essa mensagem informativa, né? Esse texto informativo, e também a gente adicionou o indicador de loading. Então a gente vai a gente vai criar nessa aula a mensagem de erro e também implementar a paginação do nosso app, né? De acordo com o usuário for rolando, a gente vai carregar mais e mais dados. Então, para começar isso aqui, né, para você que viu a aula passada, a gente está controlando o que é mostrado na tela nesse texto informativo ou o indicador de loading. A gente está usando um state, né, a gente cria um state para fazer esse controle e realiza, né, muda esse state quando a função solicitar ela é executada. Então, primeiramente, a gente dá aqui um set show message false para assumir essa mensagem que está na tela e agora, e a gente coloca um set is loading true, que vai mostrar o indicador de carregamento. E aí sim, a gente tem o bloco aqui try catch, né, que aí a gente faz a solicitação para a API, e assim que essa API responde, a gente tem aqui um set is loading false, né, que está tirando o indicador de carregamento da tela, e o set data para definir os nossos dados e mostrar para o usuário. Então o que a gente vai fazer aqui não é muito diferente do que a gente já vem fazendo, né? A gente vai criar um state. Então eu vou criar aqui um show error, né, para mostrar o erro, e um set show error, né? Isso aqui vai ser um use state false por padrão, né? Quando a aplicação iniciar, o show error vai ser false por padrão. Então a gente tem que criar agora uma componente, né, que a gente vai decidir que vai ser mostrada ou não quando a gente alterar esse state. Então eu já vou criar aqui um arquivo, né, na nossa pasta components. Eu vou criar um arquivo aqui erro.js, que vai ser, né, essa componente de erro. Eu vou usar aqui um snippet, vou chamar isso aqui tudo de erro e vou salvar, né? Por padrão a gente só está mostrando um text dentro de um view, beleza? Então vou voltar aqui na tela resultados. E no cabeçalho, né, a gente está mostrando essa informação do texto e o indicador de loading no cabeçalho da nossa flat list. Então aqui dentro eu vou colocar também o erro, né, essa componente que a gente acabou de criar. Então vou usar o self-close, a gente tem que importar o erro aqui, né, essa componente erro. Então import erro from .components erro, né, que é esse arquivo que a gente acabou de criar. Então eu vou renderizar ele aqui, né, dentro do list header component, ele está sendo mostrado aqui. Então se eu salvo isso aqui, eu vou clicar aqui, né, na nossa aplicação em GIF e a gente já pode ver que a gente tem um texto aqui, né, um texto erro que já está sendo mostrado, que é dessa componente que a gente acabou de criar. Então para ficar melhor aqui o desenvolvimento, eu vou setar aqui o padrão do nosso show message, né, do state show message, ele por padrão é true, que é essa mensagem que está aqui na tela. Eu vou definir ele como false e salvar para facilitar o desenvolvimento dessa mensagem de erro. Então a gente já pode vir aqui, na verdade, aqui no list header component, no cabeçalho da nossa flat list, eu vou passar uma propriedade. E essa propriedade é o show error, né, para mostrar o erro que é o nosso show error que vem aqui do nosso use state, que por padrão é false. Então eu já estou passando essa propriedade para a nossa componente erro. Então eu vou salvar e aqui no erro, né, na componente erro, eu vou receber esse show error, né, que eu criei, que eu estou passando aqui na tela resultados. Já vou receber aqui o show error e aqui a gente vai ter um ternary operator, né? Então eu vou apagar esse código padrão aqui do snippet e que a gente vai ter, né, um show error. Se o show error é true, eu vou retornar um text, né, um JSX text, que eu vou escrever somente erro por enquanto. E caso ele seja false, né, aqui os dois pontos, a gente vai retornar um objeto nulo. Tranquilo? Então eu vou salvar novamente. E aqui na nossa aplicação a gente não tem nada mostrando, né? Por quê? Porque o show error, por padrão, né, ele está falso. Então eu vou definir ele aqui como true, por padrão, vou salvar e aqui a gente tem novamente a nossa mensagem de erro sendo mostrada. Tranquilo? Então agora eu vou mostrar uma mensagem aqui diferente nesse text, né? Eu vou colocar aqui: estamos tendo problemas ao carregar os dados.
Então, ao carregar os dados, vou salvar para ele dar uma formatada e eu também vou criar um estilo. Então, style, eu vou chamar isso aqui de styles, né, da nossa style sheet, styles.texto, né, vou chamar de texto. Então, vou criar aqui o estilo. Então, o que eu fiz aqui, né, foi simplesmente, esse estilo aqui, ele é igual o estilo que a gente criou na nossa componente de loading não, do text info, deixa eu abrir ela aqui, que é, né, a gente define o tamanho da fonte, a cor, a largura dessa componente e o text align center e o align self center. Né, esse text align é quando a linha quebrar, o texto vai se alinhar no centro e o align self é para o texto, a componente texto em si, text, né, se alinhar aqui no centro da nossa tela. A largura, eu vou passar a fonte 16, né, que é o tamanho da outra fonte que a gente está usando. E a margem do topo, né, para ele desgrudar um pouco aqui dessa parte superior do nosso cabeçalho. Tranquilo? Então, eu estou achando essa fonte pequena, vou definir ela como 20 mesmo. E aqui no text info eu vou passar ela também como 20, para ficar tudo o mesmo tamanho de fonte. Beleza? Então, a mensagem, né, a componente que vai ser mostrada é essa. Agora a gente vai definir quando que ela vai ser mostrada, que é aqui na tela resultados, né, na nossa função solicitar. Então, quando a gente tem aqui um try catch, né, que é para a gente tentar fazer essa solicitação para a API, e caso ocorra algum erro com a solicitação, o código que vai ser executado está aqui dentro desse bloco catch. Então, o que eu vou fazer, né, é definir quando a solicitação ela está sendo feita, né, a gente executou aqui antes desse try um set is loading true. Então, o que vai estar mostrando na tela no momento do erro vai ser o indicador de carregamento. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Eu vou pesquisar aqui por futebol novamente, né? A gente só está pesquisando por futebol, mas aqui a gente tem um indicador de carregamento e ele sumiu, né? Ele ficou mostrando aqui e sumiu, porque ele retornou ali os resultados. Mas caso acontecesse algum erro, e eu vou causar um erro aqui, eu vou mudar esse nosso link. Então eu vou colocar um número aqui no meio do link, só para dar um erro, e vou pesquisar novamente por futebol. E na verdade eu vou reiniciar a aplicação para sumir com esses dados que já estão mostrando. E vou abrir aqui, né, GIFs, vou pesquisar por futebol. E quando eu pesquiso, né, ficou mostrando aqui o loading, né, o indicador de loading, ele vai ficar rodando aqui infinitamente porque a gente não teve uma resposta da API. E se a gente abre o nosso console, a gente vê aqui a mensagem de erro, né, que a gente está no bloco cat aqui, a gente está dando um console log do erro, né, que é o network error, e aqui fala mais sobre o erro. Então, está sendo executado, né, no bloco cat, ele vai executar quando o erro acontecer. Então, quando esse erro acontecer, o que eu quero fazer é eu vou setar, né, o indicador de carregamento para false, eu vou tirar ele da tela. Então, aqui, set is loading false, né, vou tirar o set is esse indicador de carregamento da tela e vou dar um set show error, né, um set show error para true, para mostrar a mensagem de erro, beleza? Então, feito isso, caso aconteça algum erro, né, que a gente pesquisar novamente, esse set show error vai continuar true. Então, eu tenho que escrever um código aqui que vai prevenir isso, né, que é no citar. Eu vou criar um ternário aqui, né, que é para verificar se o show error for true. Né, se ele for true, eu vou dar um set show error para false, né? Só para a gente vai estar adicionando esse ternário aqui, né, que é basicamente um if, né, para a gente não executar isso, que eu poderia basicamente colocar aqui só um set show error false, mas isso aqui todas as vezes que a gente solicitasse alguma coisa, a gente estaria renderizando novamente a nossa aplicação uma vez, né, por causa desse set state, do hook use state, e isso aqui poderia causar algum problema de performance. Então a gente tem que definir aqui um caso seja nulo, né, caso o show error for false, mas quando a gente só tem uma condição, a gente só quer executar se o show error for true, a gente usa o e comercial duas vezes, né, no ternar. Então se o show error for true,
eu vou executar isso aqui, set error para false, e somente isso, né? Eu não preciso definir aqui um else, que seria o equivalente, né? Eu não preciso estar definindo isso aqui, beleza? Então eu vou salvar e vou pesquisar novamente por futebol. E agora a gente tem somente a mensagem de erro, porque a gente está com o nosso link aqui, né, para a API, ele está errado. Então eu vou tirar aqui esse número que eu coloquei, vou pesquisar novamente, e agora sim, né, ele mostrou o indicador de carregamento e agora já carregou os nossos dados. Então, pessoal, essa aula ela ficou bem longa, então eu vou estar dividindo ela aqui. Essa aula a gente vai falar só sobre a mensagem de erro, e na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre a paginação e como que a gente vai fazer para implementar isso no nosso app. Tranquilo? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso, muito obrigado e até a próxima.